Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu podendo ter novidade para o jogo da Copa Verde. Estou muito ansioso para estar já no campo, mostrar meu futebol aqui e poder ajudar o time. O Remo pensando no futuro de uma promessa da base. Eu podendo estar jogando de titular, tendo oportunidade. E a CBF atualizou os valores da Copa do Brasil, com os clubes paraenses recebendo na casa de R$1 milhão a partir da primeira fase. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando que você pode participar do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje o Esporte Cultura escalado com a Jordana. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Ivo. Um abração para todo mundo que está em casa. E com o Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Abraço, Matheus, Jordana. Aquele abraço à turma que está sempre conosco no Esporte Cultura. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Paysandu, porque no Bamparacuruzu o Papão vai encarar o Manaus pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde e com promessa de estreia de um estrangeiro no clube. Bora conferir na reportagem. Quando ele chegou ao Paysandu, ele tinha um acordo verbal com o Olímpia, que é o clube que ele tem o direito federativo até o final desse ano, e ele chegou no Paysandu, o Olímpia ia fazer um acordo, acabou não homologando esse acordo, e ele pediu para voltar para o Paraguai para poder, junto com o advogado dele, dar entrada nesse acordo, e caso não tenha êxito, ele vai entrar com pedido na FIFA para poder se desvincular e poder voltar aqui para o Paysandu. Mas vincularam muitas coisas e essa é a verdade, então a gente está aguardando ele ficou de voltar, até porque ele tem um documento firmado com o clube também. 20 dias após essa entrevista do presidente do Paysandu, o volante Ramon Martínez foi enfim apresentado no estádio Bamparacuruzu. E já regularizado, ele pode estrear hoje com a camisa bicolor, quando a equipe encara o Manaus pela ida das quartas de final da Copa Verde. Eu também estou muito feliz de estar aqui, né? Estou querendo deixar meu nome bem alto aqui no Paysandu e vamos trabalhar para isso. Eu já estou aqui um mês, né? Já assisti vários jogos, gostei da torcida mesmo. E como eu te falei, estou muito ansioso para estar já no campo, mostrar meu futebol aqui e poder ajudar o time, né? Que é o que eu venho a fazer aqui, tentar ajudar de onde eu posso para o Paysandu ficar onde merece. Mas a situação com o antigo clube não foi o único problema para o jogador. Está apto para defender o Papão. Martínez chegou com uma lesão na coxa e ficou entregue ao departamento médico do clube. É lógico, né? Quando eu cheguei já estava muito ansioso já para estrear, mas como você falou, eu cheguei um pouco machucado aí, terminei de fazer a recuperação aqui e o tempo passou rápido, né? Já é um mês, mas já estou ansioso para mostrar meu futebol para a torcida. E quando cheguei aqui, tive a certeza que o clube é muito sério, um clube muito sério que queria contar comigo mesmo. Então falei da minha situação, eles me aceitaram assim, fiz todas as provas que precisava fazer para eles também estar conforme, né? E deu tudo certo. Foi uma lesão pequena, de uma semana e meia, 10 dias, para estar pronto. E isso. Depois demorou o negócio da parte física para ficar pronto. O Paysandu será o quarto clube do volante paraguaio no Brasil. Ele acumula passagens por Atlético Mineiro, Coritiba e Grêmio Novo Horizontino. E viu no clube paraense a oportunidade de retornar ao futebol brasileiro. Eu pesquisei o clube, né, bastante antes de vir. Achei um clube grande, né, com todas as letras, um clube grande. Então é isso que me traz para aqui. E como eu te falei anteriormente ao teu colega, que foi um clube que me abriu a porta para voltar no Brasil. E eu estou muito grato, muito agradecido por isso. Então estou querendo trabalhar de novo aqui no Brasil e o Paysandu me abriu a porta. Martínez tem 29 anos, é natural de Assunção, capital do Paraguai.
E o último clube que defendeu foi o Olímpia, disputou 24 jogos na temporada passada. Jordana, muito se fala nesse início de temporada que falta no Paysandu um jogador com umas características um pouco mais defensivas. Martins pode ser esse jogador? Pode sim. O Martínez é um volante de marcação. O que a gente fala do Paysandu? O Paysandu sentiu muito a saída do João Vieira. João Vieira era um jogador mais coringa, que fazia um box-to-box, ele fazia uma boa recomposição, ele tinha uma boa parte defensiva, mas era um jogador que apoiava muito o ataque também. O Paysandu sente muito a falta desse jogador mais técnico e mais físico para o Paysandu. O Martínez chega para suprir a necessidade defensiva, mas isso pode ajudar muito, liberando jogadores como o Matheus Vargas como segundo volante, para jogar o time mais lá para frente, para ajudar um pouco mais nesse momento de construção. Martínez também tem uma boa saída de bola. Claro, o próprio Roger fala na entrevista para a gente no jogo entre Águia e Paysandu que ele veio de uma lesão, mas a lesão não foi séria, já foi tratada e hoje está disponível para o Paysandu. Acho que eu fiz a comparação com o João Vieira, mas não era uma comparação de ser um jogador igual, é um exemplo de que o Paysandu pode hoje suprir a necessidade dos setores que o João Vieira cobria com mais um jogador defensivo para poder liberar um pouquinho a equipe lá para frente. Para ti também falta esse jogador no Paysandu por enquanto, Ivo? Com mais características defensivas, com mais pegada no meio de campo? Olha, a Jordana já analisou bastante tecnicamente o Ramon Martínez. Eu preciso falar outra coisa. Até agora, as importações sul-americanas do Paysandu estão deixando muito a desejar. Você vê o time escalado do Paysandu, quem é essa turma contratada da América do Sul este ano que é titular? Ninguém. Os contratados brasileiros ainda estão jogando, Rossi, Giovani, mas até agora a gente espera a explosão do Matheus Cavallari, do Pedro Del Valle, só para citar dois atacantes que eram aguardados com muita expectativa. A gente torce para o Ramon Martínez preencher a expectativa do Paysandu numa posição ainda no momento carente do Papão da Curuçu. E do lado do Manaus, o técnico Júlio César Nunes falou sobre como a equipe chega e como pretende encarar o Paysandu dentro do estádio Bamparacuruzu. Bora conferir. A gente sabe que o Paysandu, os seus domínios é muito forte, ainda mais dentro da Curuzu, mas a gente também tem nossos atletas que chegam muito bem. A gente conseguiu recuperar da última partida de domingo e chega muito forte para quinta, para a gente fazer uma partida equilibrada, tanto no momento defensivo e também ofensivamente a gente ter essa personalidade para atacar. Júlio César Nunes, que treinou a Tuna no futebol paraense em 2023 e 2024. Foram 30 jogos com 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Foi campeão da Copa Grão-Pará pela Tuna no ano passado. Agora assumiu Manaus, por enquanto uma temporada assim do treinador sob o comando técnico do Manaus, que agora encara o Paysandu. Sim, deixou a Tuna também com um calendário muito cheio. O Júlio César tem um excelente jogo pela frente, não só por jogar agora com uma equipe de Série B, que vai ser um jogo mais difícil, mas sem dúvidas para usar esse jogo como vitrine. Júlio César é um excelente técnico, como a gente falou ontem. A característica dele é deixar um equilíbrio muito grande entre a defesa e entre o ataque. Ele consegue fazer isso, ter um time mais regular, mais sólido dentro de campo, mas usar esse jogo como vitrine, sim. Ele que com certeza ainda tem mercado aqui no futebol paraense. Eu acho que é um técnico que tem tudo para crescer cada vez mais. É muito interessante ver os times dele jogar dentro de campo, taticamente principalmente. E hoje tem um desafio pela frente e como a gente falou ontem também, o Paysandu tem que ter cuidado porque a característica do time do Júlio César é time de definição, é ser letal quando chega. Então, hoje pode ser um jogo bem difícil, sem dúvida. Manaus tem alguns jogadores conhecidos do futebol paraense, como é o caso do Miliano, que jogou aqui pela Tuna, o Joel, que jogou também no Caeté, um ex-jogador do Paysandu, que é o Gilson Alves. Essa galera vai ter um pouco de dificuldade de lembrar, mas ele jogou no Paysandu em 2015. Volante, jogador de meio de campo, Gilson Alves. Fala um pouco dele. Joel era centroavante, jogou no Caeté. Não é aquele que no ano passado foi não, um fiasco. Não é ele. O Manaus que, por enquanto, na temporada, tem 5 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 8 gols marcados e 7 sofridos, Ivo. Antes do Amazonas surgir, que surgiu com uma etapa de profissionalismo muito mais acentuada, o Manaus era a grande esperança do futebol amazonense, sair daquele limbo, daquela colocação bem humilhante na Série D. E, de qualquer maneira, o Manaus ainda responde realmente por uma parte expressiva do futebol do Amazonas.
A gente lamenta que o Júlio César Nunes não tenha permanecido em Belém, fez um grande trabalho da Tuna. Os números relacionados pelo Matheus provam isso, mas de qualquer maneira a Tuna não pode chorar muito, porque esse Inácio Neto tem sido uma revelação e ainda que a pontuação da Tuna talvez não seja esperada, o time tem jogado bem e tem surpreendido muita gente. O Paysandu e Manaus se enfrentaram 12 vezes na história, com 9 vitórias do Paysandu, 3 empates e 3 derrotas. E na abertura das quartas de final da Copa Verde, Goiás e São Raimundo conseguiram vencer, iniciaram com vitórias os jogos. Goiás venceu a União Rondonópolis por 2-0 fora de casa, Goiás confirmando favoritismo na partida contra a União Rondonópolis, Jordana. Sem dúvida, né? Como a gente fala, os times de Série B, os times que estão uma prateleira acima, eles acabam tendo uma obrigação, uma pressão muito maior de dar uma resposta para o torcedor. O Goiás inicia vencendo, acho que essa resposta vem. A gente lembra que o Goiás, acho que foi ano passado, que o Goiás acabou sendo eliminado pelo Águia de Marabá dentro do Zinho, né? Então, hoje conseguiu vencer o São Raimundo e conseguiu dar uma resposta para o torcedor depois do que aconteceu em 2024. Gols marcados por Edson Carioca e pelo Gonçalo Freitas. No outro jogo do dia, o São Raimundo de Roraima venceu o Amazonas por 2-0. Olha aí, mais um time da Série B do Campeonato Brasileiro que o São Raimundo vence, Ivo. Olha, impressionante isso. O São Raimundo de Roraima, não é? Exato. Roraima que passou muito tempo com aquele estadinho, com aquela árvore atrás da meta e de repente fez o estádio Canarinho, não está inteiramente completo, mas é uma força para o futebol de Roraima. Parabéns ao São Raimundo, né? Conseguiu a classificação aqui, empatou com o Remo, ganhando o pênalti, mas dentro do jogo venceu por 2-0, um resultado muito importante para o time de Roraima lá em Manaus. O São Raimundo que leva vantagem para o jogo. O vencedor desse confronto vai encarar o vencedor da partida entre Paysandu e Manaus. Agora a gente fala de Campeonato Paraense, porque a Tuna segue a rotina de treinamentos visando uma pontuação melhor no campeonato. A gente vai ouvir agora o George, que fala um pouco sobre preparação para o próximo jogo da Tuna no Campeonato Paraense. Vamos ouvir. Então, todos nós sabemos a dificuldade que vai ser esse jogo, mas também estamos bastante concentrados, confiando no que o professor tem nos passado durante a semana. Do jeito que nós vamos ter dificuldade, eles também vão ter dificuldade, né? E creio que vamos sair de lá assim com os 3 pontos. Palavra do George nesse confronto direto entre Tuna e Castanhal, Jordana. 2 times que fazem campanhas boas no Campeonato Paraense, consistentes, e que podem colocar um pé na segunda fase caso consigam vencer. Sim, há um reencontro também da Tuna com Paulo Rangel. O jogo vai ser com o mando do Castanhal, então o Castanhal tem que fazer valer o fator casa, mas de qualquer forma a Tuna, que poderia se classificar antecipadamente se vencesse o Clube do Remo, acabou não ganhando o clássico e agora vai ter que correr um pouquinho para garantir. A gente está falando de uma das 3 forças da capital paraense, que acaba sempre tendo uma pressão também, mas uma Tuna hoje muito interessante, como o próprio Ivo já mencionou, comandada pelo Inácio Neto, um jovem que faz essa transição, que a gente fala que é uma transição muito mais rápida entre o ex-jogador e agora técnico, que mostra uma Tuna um pouco mais sólida, mais ofensiva, mas ainda tem alguns problemas na parte defensiva, apesar de ter jogadores muito experientes, mas uma Tuna que hoje precisa reagir no campeonato se quiser se garantir como uma das 4 forças que chegam sempre na reta final. Jorge, que disputou todos os jogos do Parazão pela Tuna como titular. Já no Caeté, o técnico Léo Goiano comentou sobre como tem sido a preparação da equipe para a rodada do final de semana, que terá um duelo bem difícil contra o Águia em Marabá. Bora conferir. Agora é juntar forças novamente, nos refazermos como equipe, uma equipe ambiciosa, porque nesse resultado a gente não consegue mexer mais, mas foram muitas lições. Nós temos que pensar no próximo jogo, nós já estamos estudando o Águia de Marabá. Eu acho que todos viram a nova postura, uma nova equipe, uma equipe ambiciosa, uma equipe que joga futebol, que quer vencer a partida. E nós temos que seguir evoluindo como equipe e nos aspectos individuais, e procurar não falhar tudo aquilo que nós falhamos. Caeté que esboçou uma reação no Campeonato Paraense, mas perdeu na rodada passada para o Capitão Poço, Ivo. A primeira vitória, inclusive, do Capitão Poço no campeonato. Agora, pedreira pela frente, vai jogar contra o embalado Águia.
Olha, o Léo Goiano, como diria meu amigo Teodorico Cordeiro, é cobra criada, veterano, sabe tudo dessas artimanhas do futebol. Já dirigiu tanto clube aqui que ele nem se lembra de quanto já trabalhou, aqui e fora do estado. É um bom treinador, sem dúvida alguma, para o mercado regional. Acredito que ele vai dar uma vida melhor ao time do Caeté na competição. O Caeté de quem muito se esperava e pouco realizou até agora. E tem um jogo muito difícil contra o Águia, que também está subindo de produção. Mas vamos ver, eu acredito num jogo muito bem disputado lá, o Águia é favorito, mas deve ter muita dificuldade para conseguir a vitória. Caeté que venceu apenas um jogo no Campeonato Paraense. Já no Águia, o foco agora é seguir vencendo para garantir o quanto antes a vaga na segunda fase do Parazão Bampará. E para isso, o técnico Silvio Criciúma espera contar com o apoio do torcedor Nuzinho Oliveira no duelo contra o Caeté no final de semana. Bora conferir. Um jogo de cada vez, então mesmo que tenha os dois em casa, é pensar no Caeté, que está numa situação difícil na tabela, está embaixo, dentro de campo 11 contra 11, nós temos o nosso torcedor, né, a nosso favor, temos que fazer um jogo de imposição e assim faremos, né, respeitando um dia de cada vez aí, recuperando, treinando e entrando muito forte no jogo contra o Caeté. Silvio Criciúma que conseguiu respirar um pouco depois da vitória contra o São Francisco e vai tentar contra o Caeté pela primeira vez na temporada 2 vitórias seguidas no comando do Águia. Sim, eu acho que um Águia que tem como dar essa resposta dentro de campo, né? Um Águia de Marabá que pode se fazer valer de peças importantíssimas como o Bruno Limão, como o Germano, que a gente sempre destaca aqui. Hoje tem o Jonathan Bastos, tem jogadores que estão rendendo muito bem. O Águia de Marabá que desempenha muito bem dentro de campo nas partidas, mas como o próprio Silvio já falou, era uma sequência muito difícil. Veio o Remo, veio o Paysandu, veio Copa Verde, enfim. Foi uma sequência muito complicada, acabou sendo eliminado pelo Manaus na Copa Verde, mas hoje pode reagir no campeonato. Um Águia que ainda tem Série D pela frente, que ainda tem muito para evoluir dentro de campo, mas que tem excelentes peças para a temporada. Então o Silvio tem como trabalhar essa equipe sim, e eu gosto de ver o Águia dentro de campo, um Águia mais agressivo, mais ofensivo. Acho que são pequenos ajustes que o Águia precisa fazer, como aquele do último terço, que é ser letal na hora que consegue fazer essa tabelinha, consegue chegar. E esse Águia, hein, Ivo? Por enquanto está abaixo do esperado, ou levando em consideração o início de jogos difíceis que teve na temporada, dá para dizer que está no nível aceitável? Olha, se aproxima do aceitável, a gente tem o direito de esperar mais do Águia. Agora o Águia é uma equipe curiosa, ela joga bem, mas os resultados nem sempre correspondem ao futebol que ela pratica. Você se lembra dos jogos feitos pelo Águia contra o Remo e Paysandu? Teve excelentes atuações e acabou perdendo os 2 jogos. De qualquer modo, é uma força expressiva do nosso interior, tem a obrigação de produzir bem mais em função do investimento feito pela diretoria do clube. E no Bragantino, o lateral Ramonzinho, destaque no jogo contra o Paysandu, falou sobre o próximo duelo da equipe no Parazão Bampará, que será no domingo contra o Cametá. Bora conferir. Mas a gente sabe que agora nós temos 2 jogos difíceis fora de casa, contra o Cametá, que tem uma excelente equipe, né, que joga a favor da sua torcida ali em Cametá, que a gente sabe que é um fator importante para a equipe, mas a gente está concentrado, está focado, a gente vai trabalhar aí durante esse resto de semana para a gente fazer uma boa partida agora contra o Cametá. Ramonzinho, que tem sido o lateral direito titular do Bragantino no Campeonato Paraense. O Bragantino, que perdeu na estreia, ganhou 3 seguidas e empatou com o Paysandu. Por enquanto, nada mal no Parazão. Nada mal, fazendo uma boa campanha para o time do interior, que a gente sempre fala, os times do interior, normalmente eles brigam por calendário. O Bragantino foi uma surpresa, mas nem tanto, né? A gente tem o Robson Melo, acho que não dá para falar de surpresa. A gente está falando de um técnico extremamente experiente, que conhece muito bem o futebol paraense. Mas, enfim, o Bragantino conseguiu fazer uma boa campanha agora, empatar com o Paysandu, que é um dos favoritos do título naquele jogo complicado dentro do Diogão. E agora tem um jogo mais equilibrado, que o Bragantino pode conseguir desempenhar um pouco melhor, principalmente na sua fase ofensiva, conseguir resultado de jogo. Acho que o Cametá é um time que precisa também de um resultado agora. A gente está indo para a 6ª rodada. Nesse momento já começa a apertar para os times que não conseguiram um resultado mais expressivo. Mas o Bragantino está tranquilo. Acho que entra em campo sem tanta pressão assim. Ivo, a gente muito fala sobre a campanha do Castanhal no Campeonato Paraense, ainda invicto e com razão. Mas o Bragantino surpreende mais ou está no mesmo patamar do Castanhal em relação à campanha? Com certeza, a campanha do Bragantino é ótima, né?
Todo mundo que vai lá põe a culpa no gramado, né? Quando vence, esquece do gramado, mas quando perde, a culpa é do gramado. E lembrando também, eu faço justiça ao desempenho do Vinícius, tem sido uma segurança no gol do Bragantino, muita gente duvidava que ele ainda pudesse produzir e tem sido um dos melhores valores do time de Bragança em campo. Esporte e Cultura vai para um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre uma revelação do Remo que vai seguir no clube durante muito tempo e muito mais futebol. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte e Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Remo, que vem apostando as fichas em uma revelação do clube, que agora vale milhões. Bora conferir na reportagem. Como nascem as promessas do futebol? Iago Pikachu, Rony e Paulo Henrique Ganso são alguns exemplos de destaques do futebol brasileiro que foram formados no Pará, nas categorias de base dos 3 principais clubes da capital. Mas o que eles têm em comum com uma peça fundamental no Remo em 2025? Carlos Eduardo dos Santos, mais conhecido como Cadu, de apenas 19 anos, é visto como a revelação do Remo e do futebol paraense em 2025. Desde os 11 anos de idade atuando na base, o defensor possui contrato profissional com o time azulino desde 2024. Porém, por uma lesão no tornozelo, Cadu ficou sem jogar por um ano. A temporada de 2024 foi toda de aprendizado para mim. Infelizmente eu tive a minha lesão no meu tornozelo, mas, como eu disse, ela serviu de aprendizado para hoje, então, para hoje estar aqui. Infelizmente, no início do ano passado, eu sofri uma fratura no treino, no meu tornozelo. Passei um período muito difícil ali de cirurgias. Hoje eu tenho que até agradecer tanto o staff do Remo, o Dr. Jean também. Mas foi um momento difícil, mas já passou. Agora eu já estou bem recuperado, pronto para ajudar a equipe. O retorno aos gramados foi na estreia do Remo no Parazão Bampará deste ano, quando a equipe venceu São Francisco por 5-0. E dos 5 jogos do Remo no campeonato, Cadu foi titular em 3, refletindo o bom momento que vive na carreira. É um momento muito bom que eu estou vivendo, eu podendo estar jogando de titular, tendo oportunidade. Então é muito importante para mim poder pegar a experiência e para minha formação, para o meu início de carreira. Agora, Cadu e Remo assinaram um novo contrato, que vai até o final de 2026, e com multa milionária chegando na casa dos 10 milhões de reais. Fiquei muito feliz com a minha renovação. Já tinha como objetivo em renovar com o Remo e muito feliz com essa renovação até 2027, para continuar jogando com o clube do Remo. Que disputou 4 jogos na temporada, tem sido mais titular do que reserva, atuando pela lateral, ala direita. Grande surpresa do Remo na temporada 2025 por enquanto, né, Jordana? Sem dúvida, e mostrando para o Remo que se ganha dinheiro valorizando a base. Isso é muito interessante, né? O Cadu, eu tenho uma historiazinha sobre ele. No jogo entre Águia e Remo, eu estava de repórter de campo aqui pela Cultura, e aí eu perguntei para o Rodrigo Santana, porque o Cadu estava sendo titular, e naquele jogo o Marcelinho, que veio da Chapecoense, entrou como titular. E aí eu perguntei, Rodrigo, a opção do Marcelinho na titularidade hoje é para deixar o time mais ofensivo, o Cadu no banco, porque o Marcelinho era titular absoluto? Aí ele falou, é para deixar o time mais ofensivo porque o Marcelinho é um lateral mais agudo. Acabou que não deu certo. O Cadu entrou no início do segundo tempo, porque ele está performando muito bem. É um jogador muito interessante, um jogador que é muito mais agudo, um jogador que contribui muito, mas tem uma recomposição muito rápida, e essa recomposição se vale pela idade dele, por ser um jogador mais novo, então tem mais essa velocidade também. E ele performa tão bem que no jogo contra a Tuna a gente conseguiu ver um detalhe muito bacana. Como ainda é um menino e apesar da velocidade e do repertório dentro de campo, ele tem problemas de tomada de decisão, o Jaderson estava o tempo todo do lado dele, o Jaderson estava cobrindo ele no jogo. Então, toda vez que a Tuna atacava, ficava o Cadu para dar o primeiro combate e o Jaderson atrás para fazer a cobertura. Isso é muito interessante da forma como o Rodrigo Santana está trabalhando esses jovens atletas. A mesma coisa para o Edson Cauã no jogo. Então, é um jogador valoroso, um jogador de repertório,
que tem muito para ser desenvolvido ainda, principalmente por técnicos como o Rodrigo Santana, que conseguem ter um esquema tático tão claro dentro de campo. Caduco tem 19 anos, Ivan Amaral, e é um dos grandes jogadores que é defendido por você nas transmissões e também aqui no Esporte Cultura. A Jordana estava no gramado, eu estava com você comentando, estranhei a saída do Cadu, que vinha sendo titular e jogando muito bem. Para a colocação de Marcelinho, que foi um jogador importado do Chapecoense. Não que o Marcelinho seja ruim, de maneira alguma, é um bom jogador. Mas o Cadu não merecia ter sido sacado do time a essa altura. E o Rodrigo Santana reconheceu isso, tanto que ele reassumiu a titularidade e fez, parece, eu estava longe, estava lá pelo Rio, uma ótima partida contra a Tuna Luso brasileira. E tem 1,77 m, joga na lateral direito, como falamos anteriormente. E falando em milhões, a CBF atualizou as cotas dos clubes na Copa do Brasil 2025. Na primeira fase do torneio, o Remo vai receber cerca de R$1.300.000, enquanto que a Tuna e a Águia vão desembolsar R$830 mil. Caso avance a segunda fase, o Remo recebe mais de R$1,5 milhão. Tuna e Águia recebem R$1 milhão. Já o Paysandu, que entra apenas na terceira fase do torneio, vai receber mais de R$2.300.000, mesma quantia que Remo, Tuna e Águia vão receber caso cheguem nesta etapa da Copa do Brasil. E vai destacar o seguinte, que ontem houve uma confusão de informação nas redes sociais. O Paysandu vai receber esse valor correspondente à terceira fase, tá? Ele não vai receber um valor acumulado da primeira e da segunda fase. É só esse valor da terceira fase. De qualquer forma, a Copa dos Milhões, Jordana. É muito dinheiro e, assim, eu acho que tem que ser muito bem aproveitado pelos times paraenses. O Águia, claro, tem um confronto muito mais difícil, mas Tuna e Remo podem fazer valer essa primeira fase da Copa do Brasil. É um valor muito importante, principalmente para a Águia e Tuna, que, como a gente já falou aqui, ainda tem Campeonato Brasileiro da Série D, então podem pegar esse valor para investir em elenco, conseguir colocar um elenco um pouco mais técnico para tentar conquistar um acesso. A gente sempre fala isso. Acesso significa patrocínio, significa investimento financeiro que venha também para os clubes, e o futebol paraense precisa um pouco disso. Então é aproveitar esse momento da Copa do Brasil, porque é um valor importante. Lembrando que o Águia foi uma das equipes aqui do Pará que recebeu por 2 anos seguidos, chegando na terceira fase. Outro detalhe importante é que, por exemplo, nessa primeira fase, os times vão receber esse valor correspondente à primeira fase. Certo. Não existe a necessidade deles se classificarem. Mesmo se eles não seguirem na Copa do Brasil, eles vão receber esse valor que, com certeza, faz muita diferença para a sequência da temporada. Eu me lembro que há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, o Bragantino ultrapassou de fase, acumulou um bom dinheiro, investiu não sei em quê, prometeu melhorias no clube, parece que conseguiu fazer isso. Então, a Copa do Brasil é uma competição milionária, além de ser a chamada competição mais democrática do futebol brasileiro, que envolve clubes de todas as categorias, enfim, mas tem que ser competente, tem que jogar bem para seguir em frente. E hoje muito mais equilibrada, né? Porque se ficar no 0-0 é pênaltis, um beijo, um abraço, não tem ida e volta. Exatamente. Nessa temporada de 2019, o Bragantino eliminou Asa Aparecidense, foi eliminado pelo Vila Nova na terceira fase. Terceira rodada da Copa do Nordeste. O Bahia venceu o América de Natal por 5-1. Gols do Bahia marcados por Luciano Rodrigues, Ademir, Everaldo e 2 do Eric Pulga. O Eric Pulga foi um dos destaques do Ceará na temporada passada, artilheiro da Série B, reforço do Bahia para essa temporada, que consegue mais uma goleada na Copa do Nordeste. 5-1 com o Rogério Ceni ainda reclamando do time dele, tá? Porque ele sentou na coletiva e disse que o time cansou, que aproveitou muito, foi muito letal quando chegou, conseguiu ter um volume muito grande, mas que ele não está satisfeito com a equipe, que a equipe tem que melhorar muito dentro de campo, porque os jogadores não têm condicionamento físico para aguentar 90 minutos. Eu fiquei assistindo, eu falei, meu Deus, ele quer o quê? Ele quer 10-0, 11-0. Foi um jogo muito interessante do Bahia, sem dúvida. O Bahia que teve um volume muito grande, eu acho que o resultado fala por si só, mas teve um perde-pressiona também muito interessante no jogo. Acho que é um time que a gente pode ver uma evolução muito grande na Série A desse ano. No outro jogo do dia, o Ceará ficou no empate por 1-1 contra o Confiança. O gol do Ceará marcado pelo Ailon, sim, aquele mesmo. E o Luiz Otávio marcou para o Confiança, os 2 times que estão com campanhas semelhantes na Copa do Nordeste. Uma vitória, um empate e uma derrota. Olha, lembrando ainda do jogo do Bahia, que uma das grandes expressões é esse Luciano Rodrigues, que é Lúcio Rodrigues, veio do futebol da Argentina. E hoje é uma referência também no ataque. É uma surpresa, de certo modo, porque o Ceará tem um time bem acima do Confiança, né?
tem conseguido bons resultados, é um time hoje de primeira divisão, mas o empate de 1-1 não ficou tão mal assim, porque tem mais oportunidade para o Ceará crescer na competição. E a gente tem encontrado confrontos bem interessantes na Copa do Nordeste, de times de divisões da Série A contra equipes que estão na Série C, na Série D. A gente teve a vitória, por exemplo, do Altos contra o Fortaleza, Sim, o empate do muita Confiança atenção. contra o Ceará. Então, jogos complicadinhos aí para os times O considerados Altos tem favoritos. sido o melhor time do Piauí nos últimos tempos. Não se fala mais no Flamengo, no River, não é? O Altos tem sido a maior expressão do futebol piauiense, um futebol que, lamentável, até agora não consegue passar da Série D. E que esteve recentemente disputando a Série C, inclusive contra Remo Exato. e Paysandu. Jordana, obrigado pela participação no Esporte Cultura, obrigado, Ivo, e a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.